Pessoal, boa noite a todos. Voltamos aí com o nosso estudo toda quinta-feira, às 19h30 aqui pelo YouTube. Esse meio, né, que Deus nos permitiu, né, usar para que nesse tempo aí em que a igreja não está podendo se reunir, mas virtualmente estamos buscando, né, meios para continuar o ensino da palavra do nosso Deus. No mês de maio, temos falado sobre família, né? É tema do mês de maio falar sobre família na Igreja Presbiteriana do Brasil. E não está sendo diferente esse ano, apesar, né, desses contratempos, mas continuaremos a nossa série. Estamos no mês de maio trabalhando o tema família, o retrato perfeito destruído pelo pecado. Esse projeto perfeito de Deus, que é a família, quando cada um em temor a Deus busca viver o seu papel e as suas responsabilidades para a glória de Deus, para o bem-estar de todos, do mundo, da sociedade, mas que infelizmente ele foi danificado pelo pecado e a nossa missão enquanto servos de Deus é identificar as áreas em que temos falhado, em que o pecado tem destruído, manchado, né, esse projeto de Deus, para que isso seja revertido. E como nós fazemos isso? Conhecendo através da palavra de Deus, os seus ensinamentos, para que identifiquemos em nós, através do Espírito Santo, o nosso pecado, a nossa falha, e a gente se corrige, se converte, né? Se arrepende daquilo e voltamos a refletir esse projeto perfeito. Hoje nós vamos falar sobre fazendo com que filhos confiem em Deus. Então nós vamos pensar sobre a relação, né, dos pais com os filhos, a responsabilidade de cada um e aquilo que Deus tem para nós. O texto de hoje, no livro dos Salmos, o Salmo de número 78, do versículo 1 ao versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia comigo. Livro dos Salmos, o Salmo de número 78, de 1 a 8. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, que se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como os seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Quando nós pensamos sobre criação de filhos, esse momento, né, tão especial na vida de um casal em que agora eles terão descendentes, uma geração vinda a partir deles, isso é maravilhoso pensar, né? O mistério de Deus sobre isso e como é espiritual mesmo, né? O que acontece, porque é só Deus para promover esse milagre, esse acontecimento na vida de um casal. Só que é preocupante, irmãos, quando nós observamos os casais quando têm filhos. Parece que eles param de sonhar, eles param de viver a sua vida de casal para viverem agora fixado pelos seus filhos, de promover todo o bem-estar para os filhos e eles acabam se anulando. E é muito preocupante porque há algo que Jesus nos ensinou que nós não podemos nos esquecer de maneira alguma, mesmo quando a família passa a ter filhos, né, e começam ali a viver em função deles, fixados por eles, né, começam a trabalhar de maneira exaustiva para deixar algo aos filhos e não vivem ali aqueles momentos, se isolam e quando os filhos casam e vão embora, ficam dois estranhos que talvez não se amam mais, não se toleram mais, porque a amizade se perdeu, porque agora o casal vive em função dos filhos.
E existe algo muito sério que Jesus nos ensinou, que os pais precisam lembrar disso a todo instante, resgatar isso, né? Mateus 19, o versículo 29, diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Irmãos, é muito sério quando nós lembramos dessas palavras, né, duras e sérias que Jesus nos deixa. Perceba que nesta lista que devemos deixar em algum momento por causa do nome de Cristo, perceba que os filhos fazem parte dessa lista, daquilo que em algum momento nós teremos que deixar por causa de Cristo. E nós temos que aceitar o fato que em algum momento na sua vida, que deixar filhos por causa de Cristo, isso pode não ser um pecado. Pelo contrário, uma obediência àquilo que Cristo nos ensinou. Então, sim, haverá momentos em que você precisará deixar seus filhos, deixar não no sentido de abandonar, mas colocá-los em segundo plano, ou deixar de atender uma necessidade que, ao nosso ver, seria prioridade para os filhos por causa do amor a Cristo. Nós vamos ver, né, o que isso significa na prática através desse estudo. E o nosso primeiro ponto é o seguinte: os filhos não podem ser o que os pais têm mais de valioso. Como é comum nós ouvirmos isso, né? Ah, os meus filhos é aquilo que eu tenho de mais valioso aqui na terra. Irmãos, os filhos não podem ser o maior valor que os pais têm. Porque a partir do momento que os filhos ocuparem essa posição, eles estarão ocupando um lugar que só Cristo pode ocupar na vida de um casal crente. Nós estamos falando e trazendo princípios para pais convertidos a Cristo, que tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Cristo precisa ser aquilo que os pais têm de mais valioso. Não podem ser os filhos em momento algum. Você cria os seus filhos porque eles não são seus, né? A Bíblia diz que eles não é sua propriedade. Deus te deixa como tutor deles para que você, a gente vai ver aqui, né, essa responsabilidade, que cuide, ensine, para que eles saiam de casa, construam suas famílias e assim, em obediência àquilo que vocês ensinaram, isso vai se repetir pelas gerações, porque esse é o plano que Deus tem, né? Os filhos de fato são importantes. Não estou dizendo, né, que não há valor nenhum nos filhos. Lógico que eles são importantes. E de fato os filhos e os pais, né, quando começam a ter filhos, os filhos vão sim absorver muito tempo do casal, muita energia. Porém, os filhos jamais poderão ser em momento algum, irmãos, a razão da existência e da vida dos pais crentes. Os filhos jamais podem ser isso. Os pais não podem viver sua vida em função dos filhos, simplesmente. Existem outras coisas maiores e mais importantes do que os filhos, principalmente em relação ao nosso amor e à nossa devoção a Cristo. Vamos pensar em um princípio aqui muito interessante que nós podemos aplicar em relação aos filhos. É crido, e nós sabemos disso, que Deus ordenou o casamento. O casamento é uma instituição ordenada por Deus aos homens, né? Os homens à humanidade. Lá em Gênesis 2, no versículo 18 e no versículo 24, Deus ordena que o homem constitua a sua família. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher. Então, isso é uma ordenança. Deus quer que os homens constituem famílias. É ordem de Deus. Porém, haverá alguns momentos em que talvez essa não seja a melhor opção, apesar de Deus ter dado o mandamento para que o homem constitua a sua família. Então, haverá algum momento em que esta ordenança coloca-se em segundo plano por causa de uma situação específica. De que eu estou falando? Quando Paulo escreve lá a sua carta
a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 7 e no versículo 35. Olha o que ele fala. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um na verdade, de um modo, outro de outro. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o congregar-vos desimpedidamente ao Senhor. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, falando de uma situação específica de perseguição à igreja, né, em que é crime ser cristão no primeiro século e você corria um risco muito grande de ser morto, de ser preso, de ser levado como escravo. E se você fosse casado, as suas preocupações dobrariam, porque você tinha sua esposa, que é mulher, e as mulheres eram usadas, né, como servas e coisas aí, né, de situações estranhas. Os filhos também, eles poderiam ser vendidos como escravos. Então o apóstolo Paulo fala, olha, por causa da presente tribulação, a presente situação, agora seria melhor se vocês ficassem como eu estou, desimpedido, né, para que vocês servissem a Cristo, para que a vossa devoção a Cristo não seja tão dolorosa, porque quem tem uma família, por amor a Cristo, porque ele não vai negar o nome de Cristo, ele vai sofrer, né? Talvez ver a família sendo separada, né? Levando a sua mulher, porque você não negou o nome de Cristo como Senhor da sua vida. Isso no contexto do primeiro século. Então, Deus deu a ordem do casamento, mas por causa de uma situação, nós temos uma orientação apostólica. Olha, não seria bom que neste momento de intensa perseguição, isso no contexto do primeiro século. Da mesma forma, a gente pode aplicar o princípio para os filhos. O que nós encontramos no Salmo de número 127, no versículo 3? Vamos lá. Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. O que nós encontramos aqui? Que os filhos são uma herança preciosa e uma recompensa de Deus. E há um mandamento também, lá em Gênesis 1, no versículo 28, que o homem se multiplique, que encha a terra de filhos e sujeite a terra a ele, que governe, que domine sobre a terra. Beleza, nós temos esses mandamentos. Mas isso não é absoluto, como nós vimos a questão lá do casamento. Assim como em situações adversas, de intensa perseguição, como no caso lá que o apóstolo Paulo relata aos Coríntios, o casamento fica em segundo plano, a criação de filhos também. Então, sim, em determinadas situações, criar filhos não pode ser a prioridade ou aquilo que vai tomar tempo e energia dos pais. Então, em algum momento, por causa de Cristo, os pais terão sim que abrir mão de conforto para os filhos, de segurança, de uma excelência pedagógica, por amor a Cristo. Então, os pais eles precisam estar preparados para isso, né? De em algum momento ter que quantas famílias e casais entram em crise por divergência entre aquilo que um quer para o filho. Não vamos viajar mais, não vamos fazer as viagens que nós fazíamos, ou não vamos fazer tal coisa, porque a gente precisa deixar algo para os nossos filhos. Ou que nós temos que abrir mão disso para pagar o melhor colégio da cidade. Né? A família se sacrifica para depois os filhos saírem de casa e nunca mais terem aquele cuidado que os pais tiveram com eles, porque a gente sabe que isso na prática não são raríssimos os casos. Né? Enfim, mas não é esse o assunto que a gente quer falar aqui. O que nós queremos pensar, irmãos, é que os pais não podem negociar de forma alguma em prol dos seus filhos os valores e os ideais do reino de Deus. O casal e a família, né, marido e mulher, eles é que são uma única carne. Os filhos fazem parte, são uma bênção, os pais vão dar o seu melhor para eles, mas em primeiro lugar esteja o casal.
Um casal, uma família bem estruturada, que se ama, que vive um para o outro, eles terão muito mais condições de dar o melhor para os seus filhos. E o melhor que eu digo, irmãos, não é o melhor material, a melhor escola, não é a melhor herança, mas ter um ambiente familiar que construa filhos que sejam maduros, que vivam com o pé no chão. Hoje nós temos uma geração, irmãos, que não sabem o valor de nada. Porque os pais não ensinaram isso. Não ensinaram o não, não ensinaram que devam esperar, não ensinaram a lutarem por aquilo que eles desejam. A gente pode adquirir o que a gente quiser, sonhar o que quiser, corra atrás, trabalhe, estude, lute. Nada cai no céu a não ser as bênçãos de Deus, né? Mas até para que as bênçãos de Deus que são de graça caiam do céu, Deus requer de nós obediência. Deus requer de nós um trabalho árduo em prol daquilo que Ele quer nos recompensar. Então, o que Jesus nos fala em Mateus 19, 29, é que haverá dias, sim, que por causa de Cristo, os pais terão que deixar os filhos. Né? E eu te faço uma pergunta, você que é pai, mãe, você está preparado para viver isso na prática? Como que você tem criado seu filho? O seu mundo gira em torno do seu filho? Como que é essa relação? Cuidado. Crie seus filhos para serem servos de Deus no mundo. Servos fortes, lúcidos, e não pessoas mimadas, pessoas frágeis. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O verdadeiro cristianismo nos ensina a sermos pessoas realistas, fortes e que enfrentemos tudo que devemos enfrentar por causa de Cristo. Irmãos, os dias são maus e a tendência é piorar. Então, será que nós estamos preparando os nossos filhos para o caos, para o pior? Jesus fala, né, que próximo à sua vinda as coisas piorariam. E será que nós estamos aí deixando o que de fato é necessário deixarmos para os nossos filhos? A consciência do mundo real que nós vivemos, né? A Bíblia fala que vivemos numa luta espiritual. Será que os nossos filhos têm vivido assim? Jesus disse que isso que é reconfortante, né? Lá em Mateus 19, 29, Jesus nos deixou uma promessa. Olha, aquele que escolher Cristo em lugar de irmãos, irmãs, pais, mãe, mulher ou filhos ou campos por causa do amor de Cristo, Jesus fala, olha, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha que promessa. E essa promessa se estende aos seus filhos também. Então, o melhor que Deus tem no sentido para a nossa existência é aquilo que Ele nos promete na vida eterna. Quando as coisas forem restauradas. O melhor o Senhor já nos deu, que é Cristo, é a salvação. Agora, desfrutar das bênçãos e da recompensa é para o futuro. O melhor o Senhor já nos deu, que é a salvação em Cristo. E é isso que nós devemos passar aos nossos filhos. Né? E Jesus fala, né? Receberá muitas vezes mais. No original, esse muitas vezes é 100 vezes. Ou seja, muitas vezes mais. E que os pais pensem e reflitam sobre isso, né? Esses valores que nós devemos ensinar aos nossos filhos é para que os nossos filhos não pequem nesse mundo durante a sua existência, amando qualquer coisa no lugar de Cristo ou acima de Cristo. Não pode. Nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E quando nós amarmos a Cristo acima deles, eles aprenderão isso. Entenderão que existe algo muito mais valioso dentro do contexto familiar do que eles mesmos, que é Cristo. Né? O marido, quando coloca Cristo em primeiro lugar, mostra para a esposa amar a Cristo também em primeiro lugar do que a ele. Então, isso é muito interessante. Então, quando os pais tiverem que decidir entre os filhos e a Cristo, e quando os pais optarem por Cristo, os filhos entenderão, se os filhos forem criados dentro desse contexto, entendendo que eles não são a coisa mais valiosa que os pais têm, mas é Cristo, a fé em Cristo, a salvação, a palavra, a comunhão com Deus, isso é o mais importante. E quando seus filhos aprenderem isso, quando vocês tiverem que optar entre Cristo e eles não só entenderão, como glorificarão a Deus por isso. Nosso segundo ponto, os filhos e a realidade do novo pacto. Vamos lá.
Atos 16, Atos capítulo 16, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou 16, 15. É 14, 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Vamos lá. Os nossos filhos, eles sempre fizeram parte dentro da aliança que Deus estabeleceu com a família, com pai e mãe, né? Vamos lembrar, o casal é família. O casal não se torna família quando os filhos chegam. O casal já é uma família. A família criada por Deus, num primeiro momento, não tem filhos. É o marido e a esposa. Só que os filhos sempre fizeram parte do projeto da família, que é a próxima geração que continuarão a constituir famílias e por aí vai. Então, os filhos sempre fizeram parte desse pacto que Deus fez com a família. Deus sempre ordenou algo à família, ao casal, e eles deveriam repassar isso às futuras gerações, aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, no Antigo Pacto, lá no Antigo Testamento, os filhos faziam parte desse projeto de Deus. No Novo Testamento, isso não mudou. No Novo Pacto, novo no sentido que Cristo veio e cumpriu todas as coisas, né? O Novo Testamento, o novo momento, o novo pacto, a nova aliança. Então, filhos que nascem de pais crentes, de pais convertidos, sim, eles nascem debaixo de uma graça protetora de Deus. Mas lembre-se, eles não nascem convertidos a Cristo. Nascem debaixo da graça, debaixo da aliança, dessa graça protetora. Eles receberão o melhor que eles podem receber em relação ao ensino, né, à moralidade, à ética, ao comportamento, à fé, o melhor. Mas quando eles atingirem a idade da razão, eles precisarão confessar Cristo como seu Salvador. Salvador esse que seus pais irão apresentá-los. Então, desde a mais tenra idade, os filhos dentro do contexto da família e da aliança precisam já, desde cedo, conhecer quem Jesus é, como Salvador. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, dentro da família do novo pacto, essa responsabilidade continua. E é novo no sentido agora em Jesus. E qual é o símbolo de que os filhos fazem parte da nova aliança com a família? Lá no Antigo Testamento era a circuncisão. Agora no Novo Testamento, a exemplo aqui da família de Lídia, os filhos são agora inseridos nesse pacto através do batismo. Por isso que nós temos a prática do batismo infantil, como a circuncisão era feita como símbolo de que aquele descendente fazia parte da aliança. Com 8 dias de vida, ele era circuncidado. Agora, da mesma forma, Deus separa para o novo pacto um símbolo, que é o batismo infantil. Então, agora os filhos estão dentro dessa proteção de graça da parte de Deus, mas também sobre uma tutela espiritual, que essa tutela é dos pais a responsabilidade. Então, os pais guardarão esses filhos para que vivam e conheçam a fé que os pais vivem, creem, e os pais apresentarão a Deus a eles, e principalmente Cristo como Salvador. E, num determinado momento, e essa é a nossa oração, os nossos filhos reconhecerão, através da sua própria consciência, quem Cristo é como seu Salvador. Então, uma obrigação dos pais dentro do novo pacto é justamente levá-los a Cristo. Irmãos, nascer dentro do pacto não faz do seu filho convertido a Cristo, mas faz dele um privilegiado, porque ele conhecerá o verdadeiro Deus,
o verdadeiro Criador e o verdadeiro e único Salvador. E se infelizmente ele não se converter a Cristo, mas você criou uma excelente pessoa, um excelente cidadão, que nunca trará prejuízo para a sociedade. Pelo contrário, os valores que você deixará pelos seus filhos, mesmo pedimos e clamamos a misericórdia de Deus que os nossos filhos sejam salvos e convertidos a Ele, mas a salvação pertence ao Senhor e nós criamos filhos e trazemos filhos ao mundo para que sejam servos de Deus, salvos por Cristo, mas se isso não acontecer, mas pelo menos nós deixamos ali pessoas de fato que vão viver em função do próximo, amar a Deus, temerão a Deus, e isso é muito importante, né? Nosso terceiro ponto, o chamado de Deus aos pais. Então vamos lá. O que Deus requer dos pais crentes? Novamente eu falo, tudo que nós estamos falando aqui deve ser tomado como responsabilidade para aqueles pais que já conhecem a Cristo e temem a Cristo. Então essa é a responsabilidade dos pais crentes. O que Deus requer de nós? Aquilo que Deus sempre requereu dos pais desde sempre, desde o início de todas as coisas. Desde o Antigo Testamento, desde a primeira família, Deus requer a mesma coisa. Então cabe aos pais algumas responsabilidades que nunca mudarão. E é através do Salmo de número 78 que nós iremos extrair alguns princípios importantes para que a gente aplique enquanto pais dentro das responsabilidades que Deus requer de nós, né? A primeira lição que nós encontramos aí no versículo 4, na parte B, é a seguinte: Deus em primeiro lugar, Deus na centralidade da vida. A parte B do versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, né? Toda a criação de filhos e toda a educação cristã, aí a gente fala no sentido da igreja, começa em Deus. Então, Deus deve ser a realidade última de todo o ensino. Tudo que formos ensinar nossos filhos precisa partir de Deus. Você ensina um valor e você conduz o seu filho a Deus. Deus quer que sejamos assim. Tudo que nós iremos ensinar aos nossos filhos deve proceder de Deus. Deus é a fonte, nada fora de Deus. Tudo em Deus. Tudo deve ter Deus como orientador, né? Então, a forma como você vai educar o seu filho, a forma como você vai ensinar o seu filho, disciplinar o seu filho, precisa ter Deus como fonte. É nele que você deve beber, é nele que você deve se orientar. Tudo deve ser moldado por Deus. A centralidade de Deus precisa ser a centralidade das responsabilidades que os pais têm, né? Então, a primeira memória que os filhos devem ter na vida é sobre Deus. Isso é o mais importante, né? Para o salmista, Deus é o primeiro. Deus é o centro. A supremacia de Deus estava em tudo dentro desse contexto. Não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, antes de qualquer conhecimento de literatura, de matemática, de administração, de trabalho, Deus precisa ser o primeiro a ser conhecido, o centro da nossa vida. A segunda lição, um depósito da verdade de Deus. Deus nos deu um depósito da sua verdade. O versículo 5, a parte A. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. O que Deus tem testificado a nós sobre quem Ele é? E Deus tem ensinado a nós e ao seu povo o caminho da verdade, né? A palavra lei que Asaf, né, que é o autor desse salmo, usa aqui, a palavra hebraica para lei é uma palavra muito conhecida que de vez em quando você ouve, né, na escola dominical, em estudo bíblico, em sermões, Torá, que significa ensino. Então, o que Deus estabeleceu? Um testemunho, né? Deus deixa marcas de quem Ele é, né, acerca de conhecer a Deus através de Jacó. Então, existe um povo que
conhece esse Deus e se relaciona com esse Deus, e instituiu uma Torá, um ensino, uma lei em Israel. Que lei e que ensino é esse? A Bíblia, o livro, né? No caso aqui do contexto, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, que nos apresenta quem Deus é, o Criador de todas as coisas, o sustentador, o Deus que nos separa, nos santifica. Aí vem o livro de Levítico, né? A vivermos para esse Deus, a estarmos no mundo, mas sermos separados, sermos santos. Então, a Bíblia é a fonte desse ensino, a fonte que nos revela Deus. Então, de novo, a Bíblia será esse depósito da verdade que seus filhos precisam conhecer. Então, a Bíblia é a fonte daquilo que nós iremos ensinar aos nossos filhos, porque ela é a verdade. Tudo aquilo que falaremos de Deus, porque Deus é o centro, tem a Bíblia como fonte. Não outro lugar de buscarmos quem Deus é. Então, a Bíblia será o livro do seu filho, da vida do seu filho, né, do casal. Não mais uma fonte, não mais um livro, mas ele vai ser a fonte da verdade que o seu filho precisa aprender. Então, tudo, irmãos, deve ser lido à luz da Bíblia. Qualquer ensino, né, ou qualquer conhecimento que seu filho deva ter, deve ser sempre observado à luz da Bíblia. Um filme que ele vê, um livro que ele lê, uma série que ele acompanha. Você precisa ensinar o seu filho a ser crítico nesse sentido, a ler todas as coisas a partir da Bíblia. Então, é o primeiro livro que o seu filho deve amar, antes de qualquer coisa, né? A Bíblia é o depósito fixo da verdade, nada fora da Bíblia. Sola Escritura, uma das solas, né, da Reforma Protestante. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 14, Paulo diz a Timóteo, guarda o bom depósito. Então, ensine o seu filho a amar a Bíblia. É responsabilidade dos pais preservar e transmitir à nova geração o que a Bíblia é. Porque a Bíblia é esse depósito da verdade. Porque Deus instituiu uma lei, uma Torá, um ensino em Israel. Ela é a nossa fonte. A terceira lição, o ensino, a responsabilidade do ensino. A parte B do versículo 5. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Não é suficiente para os pais preservar o depósito da verdade, preservar a Bíblia, ou ter um exemplar da Bíblia na sua casa, os cinco exemplares, ou um exemplar para cada filho. Não adianta você ter o depósito da verdade e dizer para o seu filho, está lá. Ali é a fonte, né? Então você só aponta o livro. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, Paulo escrevendo, né, aos Efésios, ele dá uma recomendação aos pais, que eu gostaria de ler aqui. Ó. E vós pais, e aqui são os homens, né, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra admoestação significa também instrução. Então, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Cabe aos pais ler a Bíblia com os filhos, ensinar o que está contido no livro, na Bíblia. Extrair tudo que está na Bíblia deve ser ensinado aos seus filhos. Isso aqui eu não vou... Tudo. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que a Bíblia diz que não é pecado, que muitas denominações diz que é pecado. Isso é pecado. E isso é pecado, isso não é pecado. Você não deve menosprezar todo o ensino. Você deve ensinar tudo que está na Bíblia sem medo. O Espírito Santo será capaz de amadurecer no coração do seu filho a verdade bíblica, mas ensine a verdade. Né? Tantos assuntos polêmicos que a Bíblia nos ensina, né? Ensine o seu filho. Não coloque a sua experiência pessoal como regra de fé e prática, mas a palavra. Muitos pais, né, pegam lá o ensino bíblico. A Bíblia nos ensina tal coisa. Vamos pegar um exemplo, né, claro aqui. Não se deve casar em julgo desigual.
mas você teve uma experiência de que você casou em julgo desigual e o esposo ou a esposa se converteu em algum momento e você vai falar, ó, filho, tá isso escrito aqui na Bíblia, né? Não andeis em julgo desigual. Deus não quer que você case com alguém que não seja crente. Aí você fala assim, olha, mas o seu pai teve uma experiência, porque Deus é gracioso. Aí você vai destruir um princípio bíblico que é maior do que a sua experiência. Então, preserve a verdade, o que a Bíblia ensina. Ensine o que a Bíblia ensina. Então, não deixe que a igreja conte as primeiras histórias da Bíblia ou apresente as histórias da Bíblia, as personagens bíblicas, né, para os seus filhos. Não, que seja você. Que quando o professor for contar a história na escola dominical de um personagem bíblico, que ele já saiba quem é, porque você apresentou a Bíblia a ele. Então, tudo que nós devemos passar aos nossos filhos, cada princípio, cada lição da Bíblia, cada verdade, e de forma com que ele consiga aplicar na sua vida, deve partir dos pais. Não terceirize isso, porque é responsabilidade dos pais, como nós lemos aqui no versículo. Né? E ordenou a nossos pais que transmitissem aos nossos filhos. Ninguém mais pode, professor de escola dominical, pastor da sua igreja, é responsabilidade sua. A lição 4, a continuidade, no versículo 6 aí do Salmo 78. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. De que o versículo está falando? Das maravilhas, daquilo que o Senhor fez e daquilo que Deus é, né? Então, os filhos eles precisam aprender sobre Deus e sobre a fonte da verdade, a tal ponto de serem capazes de passarem sozinhos os mesmos ensinos às futuras gerações que possam aprender novamente. Então, os filhos devem não apenas saber reproduzir os ensinos que ouviram dos seus pais, mas eles precisam aprender para ensinar. Então, é interessante que não é algo mecânico, não é uma memorização daquilo que a Bíblia ensina. Né? Isso muda tudo quando a Bíblia fala que eles precisam ensinar, mas ensinar como algo daquilo que eles vivem e creem. É disso que a Bíblia está falando. Ensinar a verdade que vai ser abraçada e absorvida pela próxima geração, porque nós abraçamos a fé, nós abraçamos a verdade, que aprendemos dos nossos pais. Né? Só que isso nós não podemos fazer para os nossos filhos. Nós vamos ensinar a verdade, nós vamos aplicar os ensinos, tudo aquilo, os princípios, mas cabe aos nossos filhos a responsabilidade de abraçar essa fé. Devemos fazer o nosso melhor, devemos com toda dedicação, testemunho e fé, mas só Deus pode conduzir os nossos filhos a andarem com Ele, a aceitarem a palavra da verdade, porque há um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer, de convencer o seu filho da verdade. Mas você mostrará a ele a verdade, você viverá a verdade. Há uma responsabilidade da parte dos filhos que eles devem crer e viver o que os pais ensinaram. Mas isso é responsabilidade deles também. Que os pais não absorvam uma responsabilidade que não é deles, são dos filhos, né? É o mesmo princípio quando nós pregamos o Evangelho. Salvação ao que crê e condenação ao que não crê. Então, os pais precisam observar isso também. A nossa quinta lição. O que isso vai gerar? Filhos que confiam em Deus. O tema aí do nosso estudo. Né? O versículo 7, a parte A. Para que pusessem em Deus a sua confiança. Qual é o objetivo último de toda essa responsabilidade dos pais? É que os filhos esperem em Deus e confiem em Deus totalmente. Que a esperança dos filhos esteja em Deus. O que o versículo 7 quer nos ensinar? Que é ensinar o seu filho a abater o seu orgulho. O orgulho pessoal. A não confiar nele, a não se achar autossuficiente, a não se achar capaz de todas as coisas, mas que ele saiba que há um Deus maior, poderoso, e que sem esse Deus nada ele poderá fazer. Você precisa fazer com que o seu filho dependa de Deus.
isso vai abater o orgulho no coração dele. E é justamente o orgulho que nos afasta de Deus, a soberba. Coração soberbo, pessoa soberba é abatida por Deus. E não é isso que você quer para os seus filhos. Você quer filhos que confiem em Deus para que eles sejam exaltados por Deus em tudo que eles fizerem. A nossa última aplicação, a nossa última lição no versículo 7, na parte B, diz assim: E não se esquecem dos feitos de Deus, mas lhe observem os mandamentos. A nossa sexta lição, isso leva à obediência. Se fizermos o nosso papel bonitinho, com temor a Deus, com luta, com labor, com dificuldade, isso levará à obediência que seus filhos precisam ter a Deus. Quando os nossos filhos colocam a sua confiança em Deus totalmente, eles passam a entender que o mais importante é guardar os mandamentos de Deus. Essa obediência se torna algo real e vivo neles, não será um mero legalismo. Eu tenho que fazer porque meu pai mandou. Ou por medo. Não, é porque ele entendeu o que é o melhor para a sua vida. Porque Deus quer o melhor para nós. Isso fará com que os seus filhos, através dessa obediência, glorifique a Deus. Deus será visto na vida dos seus filhos. Quando os nossos filhos obedecem a Deus com todo prazer, com alegria, entendendo quem Deus é, será nessa hora que o amor, a justiça, a dignidade, a sabedoria de Deus será resplandecida no mundo através das futuras gerações. E graças a Deus, olha quanto tempo o Salmo 78 foi escrito, nos ensinando essas responsabilidades, e hoje nós estamos aí recebendo dos nossos pais, estamos aí com a missão de transmitir aos nossos filhos. Antes que os filhos sejam tudo isso que nós vimos aqui, os filhos precisam ter pais que amem a Deus e que obedeçam a Deus verdadeiramente. É o que o salmista encerra aí no versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãos, a vitória e o sucesso que teremos na criação de filhos vai depender de tudo isso. Se o nosso espírito for fiel a Deus. Se não formos essa geração obstinada e rebelde, mas que sejamos uma geração de pais que de fato assumam esse compromisso de fazer com que os seus filhos confiem em Deus, e a receita está aí no Salmo 78. No mais é isso, que Deus abençoe a todos, até a próxima, que Deus nos conduza sempre em obediência àquilo que Ele nos ensinou. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.